Aí, beleza? Ao vivo, vamos lá. Mais uma segunda-feira tensa e fria. Então, vamos esperar a galera ir chegando aí pra gente poder trocar uma ideia. Um dos assuntos que chegou aí pra gente poder trocar ideia era a respeito de colorimetria. Eu até deixei separado aqui alguns esquemas pra gente trocar uma ideia. E aí, já tá chegando aí. Eu não consigo ler o nome porque a tela tá toda trincada, mas vamos lá. James Ates, o Francisco, beleza? Como vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco sobre colorimetria, que foi um dos assuntos que chegaram aí nas lives. E teve uma live que eu mostrei como que a gente fazia para conseguir escurecer aí a parte do amarelo, usando a cor oposta aí do amarelo. E hoje eu vou mostrar como que a gente consegue aí ter diferentes tons de vermelho, sem necessariamente ter que usar o preto aí para escurecer ou um marrom, usando aí basicamente as cores primárias e as secundárias. E isso daí facilita muito aí a vida, principalmente quando a gente quer um sombreado mais realista, que o nosso vermelho ele dê um degradê bem mais interessante. E aí fazendo dessa forma a gente consegue escurecer muito melhor aí as cores, beleza? Bom, dito isso, vamos lá. Salve Luiz, beleza? Salve aí toda a rapaziada que tá aqui. Opa, antes de eu mudar aqui a câmera, eu vou separar aqui as cores e aí vocês vão entender bem aqui no esqueminha como que funciona. Eu tô com o vermelho, o Light Red, que é um vermelho bem clarinho. Eu vou colocar aqui umas gotas no plástico. E aí, para a gente conseguir fazer esse esquema de escurecer, eu vou usar o verde, que é tipo o verde limão, e o outro verde que a gente vai usar para escurecer o vermelho é um verde mais folha. Esse nome desse aqui é um lime green, mas o nome aí da tinta não interfere tanto no esquema que eu vou passar para vocês. Beleza? Vamos lá então, eu vou pegar aqui agora o celular, vou virar a câmera para a gente poder trocar uma ideia e eu ir mostrando para vocês quando a gente vai ter um esquema mais realista aí na mistura das cores. Tá meio escuro aqui, mas eu acho que dá para ver bem. Bom, vamos lá. Quando a gente começa a misturar o vermelho com o verde, tá muito escuro? Fala aí, galera. Eu não sei se tá aqui. Não, tá bom. Não tá escuro, não. Aí, aqui melhorou. Quando a gente quer sair de um vermelho mais vivo, se você só tem o vermelho claro e você quer escurecer ele, em vez da gente usar o preto ou os tons de marrom, o ideal é que a gente trabalha com o verde. Se você misturar o verde claro, dá para ver que a gente começa a ter um tom de verde mais escuro aqui nessa parte. Ele vai ficando cada vez mais escuro conforme você vai misturando uma maior intensidade aí de verde no vermelho. E se você quer que esse vermelho aqui ele fique cada vez mais escuro, tipo aquele vermelho mais sangue, tipo um vermelho mais pegado ainda, aí o esquema, só deixa eu limpar aqui o negocinho. Aí a gente pode jogar esse vermelho no verde mais escuro. E aí ele vai tomando aquele tom lá de um vermelho mais sangue e ele vai escurecendo gradativamente, tá vendo? E você não vai perdendo a propriedade do vermelho. A única coisa, só tem que tomar cuidado quando você começa a misturar no verde escuro. Quanto mais verde escuro você coloca, ele vai chegando numa tonalidade até mesmo próxima a um tom mais escuro, mais preto. Então você tem que ir misturando sempre aos poucos e aí você vai conseguir chegar aí na tonalidade que você quer fazer. Desde saindo aí de um vermelho puro, um vermelho clarinho, até um tom mais escuro ou um tom médio se você usar com um verde mais claro. E aí você fazendo essa harmonização e neutralizando a cor, dessa maneira fica muito mais fácil. Porque o que acontece? O vermelho é uma cor primária, aí a gente tem o amarelo e o azul. A mistura do amarelo e do azul vai sair o verde, e essas duas cores neutralizam o vermelho. E a mesma coisa a gente consegue fazer com os outros tons, e depois eu posso mostrar para vocês também como que funciona. Então sempre que você for fazer um trabalho colorido e você não tem aí todas as derivações do vermelho que você gostaria para aquele trabalho,
Se você utilizar aí os seus tons de verde, você consegue chegar num nuance de vermelho muito mais próximo daquilo que você quer, daquilo que você precisa, e trabalhando dessa maneira, você vai conseguir dar um tom muito mais de realismo aí para os seus trabalhos. Basicamente isso que eu queria passar para vocês aí sobre esse lado da colorimetria. Se alguém tiver alguma dúvida ou tiver alguma outra ideia, manda aí para a gente poder trocar uma ideia, porque essa é a ideia aqui da live, né? Seria bom aprender a fazer uma cor de pele. Ô Arte, beleza, eu vou separar depois os tons para fazer a cor de pele, mas o ideal aí normalmente quando você vai trabalhar com tons de pele é você já trabalhar com alguns tons específicos e aí depois você pode clarear ou escurecer esses tons, mas você tentar fazer essa mistura com as cores para chegar num tom de pele, isso daí vai gerar um grande problema. Porque cada vez que você for fazer a mistura, pode ser que o tom ele saia um pouco diferente. E aí acaba complicando dependendo do tamanho do trabalho que você for fazer. Mas dá para tentar chegar aí no meio termo, tá? Mas a gente pode trocar uma ideia sim a respeito disso. Aí eu teria que separar os materiais para fazer esse esquema, meu brother. E aí eu mostrava certinho como que funciona. Se alguém tiver mais alguma dica ou sugestão, vou até anotar esse esquema aqui. Deixa eu pegar minha caneta. E aí eu já vou deixar isso daí como para eu começar a fazer a live de amanhã, que é para fazer tons de pele / tons de bege, que vai ser bem interessante. Ô Valmir, o lance do degradê colorido, meu brother, depende muito de como você quer o degradê. Se você vai querer o degradê tipo da mesma cor, se você sai de um azul claro e vai para um azul escuro, ou se você quer fazer um degradê tipo de um azul para um roxo. Mas basicamente do jeito que você vai trabalhar aí é o mesmo. Não tem muito segredo. Você consegue fazer tanto do claro para o escuro, tanto do escuro para o claro. Aí vai depender do efeito de como você está trabalhando. Uma forma que eu acho que fica bem legal da gente trabalhar quando você vai fazer um degradê é você começa com a cor mais clara e aí no final você vai fazendo um movimento de pêndulo, tirando a agulha para fora para essa parte já ficar mais sombreada. E a outra parte da tinta, com aquela que você for fazer o degradê, você vem no sentido oposto, fazendo o preenchimento, e na hora que você encontrar com essa parte que ficou sombreada da outra cor, você empurra a tinta no sentido oposto, e aí você consegue fazer esse degradê sem nenhum problema de uma cor para outra. Dessa maneira aí você fica mais fácil para conseguir ter... Como que eu posso falar? Para você conseguir... não deixar as marcações. Quando você vai tentando fazer um degradê, saindo de um escuro e indo clareando ele, se você vai misturar aí os tons, o que acontece é que conforme você começa a jogar a tinta em cima da outra, da mesma tinta que você está empurrando para continuar esse degradê, você corre o risco de ficar com várias marcações dependendo do movimento que você faz. Se você conseguir fazer essa parte das tintas se encontrarem, o seu degradê ele tende a ficar muito mais interessante. Como se faz a gradação de cor para fazer aquarela? Ô Robson, o lance da aquarela, você pode usar esse mesmo esquema da colorimetria para você escurecer ou clarear as cores que você vai estar trabalhando, mas o lance da aquarela você consegue trabalhar aí de duas maneiras, tá? Ou com uma tinta mais rala, mais diluída, para você conseguir deixar ela mais com uma certa transparência, e aí você vai dando aquele efeito de aquarela, e aí por cima você vai aplicando outras camadas de cor também diluída, e aí você vai conseguindo fazer aquelas transições. Essa maneira é que eu acho mais da hora de fazer e que eu acho que o resultado fica mais interessante. Tem outros esquemas que também o pessoal faz e que falam que é com movimento de pêndulo, com a tinta pura, você vai com um movimento bem suave
E a tinta ela não pega tanto na pele, você vai deixando ela meio translúcida. Só que dessa maneira é um pouco mais difícil de fazer, principalmente se você está começando, porque é o mesmo esquema de você querer sombrear com um preto puro. Se você bate a agulha um pouco diferente ali, se você aperta demais, ou se você não entra no movimento certo de pêndulo, você vai no movimento whip, assim, aquele movimento que pega primeiro na pele e depois você tira, ali você vai começar e vai deixar algumas marcas. E isso daí acaba sendo um problema, dependendo do efeito que você quer fazer, entendeu? Mas basicamente seria isso, brother. Qual o material adequado para diluir a tinta? Ô brother, eu gosto muito de usar água destilada, é o que eu mais uso, nunca tive problema com ela. E funciona muito bem tanto para cor quanto para você fazer os seus sumes. Agora, se você tiver opção também, você pode comprar os diluentes, independente se for da Electric, da Viper, da qualquer outra marca, da Ironworks, da Easy Glow, independente de qual seja, os diluentes eles são bem parecidos, que é água destilada ou água deionizada, que é bem parecido. E aí tem glicerina e tem alguns agentes conservantes ali, mas para você conseguir diluir. E tanto faz. E aí você consegue fazer sem nenhum problema. E você pode diluir tanto diretamente nos batoques para deixar ela mais diluída, ou então você pode ir diluindo aos poucos, no copinho com água mesmo, você faz a mistura na própria agulha e você sempre dá um mergulho um pouquinho assim na água, que tudo fica mais fluido dentro da própria ponteira e você consegue ir criando as cores. E aí dá para trabalhar de várias maneiras. Muitas vezes quando você está fazendo aquarela, você não precisa de ficar limpando a ponteira ali para poder fazer os degradês do jeito que você quer. Às vezes você já está com uma cor, você quer modificar um pouquinho, você bate na água, pega um pouco de outra cor e aí você continua fazendo o trabalho. E isso vai fazendo uma mistura bem legal na pele. Tudo depende da cor que você está fazendo e como você quer fazer o trabalho. Qual o diluente caseiro mais barato para diluir a tinta? Seria água destilada? Isso, exatamente, Luiz. A água destilada é o canal. Eu não uso mais nada para diluir. Tem gente que usa com Listerine, com vodka, com um monte de coisa. Eu acho que não tem necessidade nenhuma. Não precisa e o efeito é... sei lá, eu acho que ficar misturando um monte de componente químico aí é besteira. A água destilada é a base que tem na tinta, então é ela mesmo. Mano, quando o tom de pele do cliente é amarelada, para o preto ficar preto mesmo, é bom colocar uma gota do vermelho no batoque do preto para neutralizar o amarelo da pele? Ô brother, aí é que tá. Se você for querer neutralizar o amarelo da pele, não seria o vermelho que você ia fazer essa neutralização. Porque se a pele ela é amarela, o oposto do amarelo seria um tom mais roxo. Seria o violeta ali, que você mistura o azul e o vermelho, que é esse tom que vai neutralizar o tom amarelo. Mas o que acontece? O tom da pele, para ele fazer isso com a tinta preta, cara, não fica verde, mano. As tintas de hoje em dia não vão ficar verdes. Se você faz uma boa aplicação e a tatuagem ela cicatriza legal, eu não vejo essa necessidade. As tintas hoje em dia elas são bem legais. Isso daí era feito muito antigamente, quando as tintas eram realmente ruins. Era um preto bem sem vergonha mesmo, que com o tempo ele tendia a ter uma gradação ali, deteriorização da cor muito maior. E aí se usava um pouco aí para misturar um pouco mesmo aí do vermelho, para tentar dar uma corrigida nisso e não ficar. Hoje em dia isso não acontece. Nunca tive problema e eu acho desnecessário você usar. Se quiser colocar, pode colocar, não vai interferir na cor, não vai interferir no tom do preto, não vai interferir em nada. Mas sinceramente eu não sei se essa relação aí vai ser tão eficaz, tá ligado? Eu acho sinceramente que não tem sentido. Boa tarde, Thiagão. Fala um pouco sobre as tintas da Viper. Por ser uma das mais baratas, ela seria uma boa opção? Ô Igor, o que acontece é o seguinte, brother. Eu já trabalhei com tintas da Viper
e logo quando lançou eu estava na convenção, numa Tattoo Week, e aí eu comprei algumas cores, e quando eu comprei eu não gostei, brother, eu nem cheguei a usar. O que acontecia era o seguinte, a cor que eu tinha, você via de uma cor no tubo, quando você colocava no batoque ela tinha outra cor, e quando eu ia tatuar ela ficava com outra cor na pele do cliente. E aí isso me confundia demais, aí eu parei de usar as cores, os coloridos. E o preto, quando eu comecei a tatuar, ele parecia funcionar muito bem, mas eu tive muito problema na cicatrização, praticamente tive que retocar todos os trabalhos. Então, a partir dessa experiência, eu parei de usar as tintas da Viper. Então, hoje em dia, eu não sei como que tá. O que eu posso te falar é o seguinte, tem uma galera aqui que já usou, me mandou fotos do trabalho, o The Crow, que tá aí na live, ele me mostrou, mandou uma foto de um vermelho, pigmentou super bem, falou que nunca mais teve nenhum problema aí com as tintas, falou que para ele funcionou muito bem, e outras pessoas também passaram esse feedback. Agora, sinceramente, a minha experiência não foi boa, e hoje em dia eu não sei como que essas tintas estão. Então, eu não posso te falar nada, meu brother. E aí, José, salve meu brother, na paz. Nevinho, pessoal aí na área, vão mandando aí perguntas, galera, pra gente poder trocar uma ideia mais de boa. Questões aqui não tem nada. Se alguém quiser mandar uma solicitação aí também, manda, que aí fica mais tranquilo aí o nosso processo e a nossa conversa. Eu tô aqui com vermelho, azul. Ah, não tô. Não, tá sim. Beleza, irmão, de boa, brother. Aí é tranquilo. E vamos lá, mandem as dúvidas pra gente poder conversar. Eu só quero ver se vai funcionar um esqueminha aqui, pra gente podendo trocar ideia. Deu pra ficar claro aí o esquema da tinta, meu brother? Porque a ideia é essa, tipo, a minha experiência não foi legal, brother, de verdade. E aí fica um pouco complicado de falar. Vamos lá. Nossa, Robson, a live da lubrificação das rotativas não entrou, mano. Eu perdi essa live, o Robson. Deu pau no celular, ele desligou e tipo não deu nem para eu salvar, não entrou nem nas 24 horas, que aí depois eu consigo fazer o download. Simplesmente eu perdi essa live, mano. Deixa eu voltar aqui, que eu vi que chegou algumas dúvidas. Eu tava tentando fazer um esquema ali, não... Por que muitos não curtem fazer Maori? Ô brother, eu, pra falar a verdade, não é dos trabalhos que eu mais gosto de fazer também não, tá? Mas é mais, acho que por uma questão, eu vou falar a minha opinião aí do porquê. É um trabalho maçante, cara, não tem, tipo... Sei lá, você só tem que aplicar tinta com um único movimento e pronto, e acabou, entendeu? Você faz todo o trabalho de linha, você tem todo o trabalho de fazer o design do desenho, que fica bonito na pele, fica legal, dependendo de como você coloca. Tipo, eu gosto do aspecto visual do Maori. Mas uma vez isso pronto, o trabalho que você tem é fazer linha e preencher de preto. Faz linha e preenche de preto. Você não tem, tipo... aquele lance de fazer a tatu, de fazer a construção, de desenhar, dela ter volume. E eu acho que fica um trabalho meio maçante, entendeu? Tipo, você só vai lá, tipo, molha a biqueira na tinta e preenche. Molha e preenche. Eu acho que isso aí é meio chato, entendeu? Agora, tem quem gosta, tem quem curte o estilo, quem conhece a história e se desenvolveu bem nesse lance. E eu acho que é isso, cara. Eu, sinceramente... não gosto muito não, por conta disso. Como fazer uma transição de cor mais clara? Tem um macete? Entre tons claros você tá falando, meu brother?
Se for a transição de um tom claro, tipo, você sai de um azul claro, vai para um roxo claro e vai para outros tons claros, o lance do macete para fazer essa transição de cor é exatamente isso. Quando você está terminando aqui, você fez uma pigmentação sólida e aí a partir desse momento aqui você quer que ela fique sombreada. Um pouco antes de você desse ponto, você já tem que começar a vir com um sombreado. Para essa tinta ela ficar em movimento de pêndulo, você vai sombreando um pedaço para frente. E aí na outra você vem com um preenchimento sólido ali da cor clara, e quando ele está encontrando com a parte aqui onde ela terminou em degradê, você faz o movimento contrário, empurrando a tinta para o outro lado. E aí você vai ter a mistura legal, desde a parte mais clara até a parte mais clara, e aí você tem uma transição tipo sem ter marcação nenhuma de uma cor para outra. Essa é a maneira que eu gosto mais assim de fazer esse tipo de trabalho, e o resultado ele fica bem legal. O preto da Viper tá bom. Aquela tatu que te mandei no direct ficou boa. O vermelho que tô usando também, e as outras ainda não usei. Aí, ó, tem a opção aí do Luiz tá falando, meu brother, sobre o lance da tinta da Viper. E tá, pelo que ele tá me posicionando aqui, me passando, tá realmente diferente do que era de quando eu usei. E aí, como eu me adaptei com outras tintas, eu preferi não testar mais, até porque gato escaldado tem medo de água fria. Maori é bonito de se ver e sem graça de fazer. É repetitivo. Exatamente, mano. É só isso. Você vai lá, você pega, risca e pinta de preto, só preenche. É uma coisa de louco. É que nem fazer blackout, mano. Fazer esse tipo de trabalho que você só vai com uma técnica só e tem que ter uma paciência do cão para conseguir trabalhar e fazer o negócio legal. Tiago, a Nanodial do Paulo Fernando. Qual o máximo de agulha que ela consegue empurrar na pele? No caso, RL. Ô brother, eu já trabalhei com a minha Nanodial do Paulo Fernando com 11 RL e ela funcionou legal. Acima de 11 eu não sei te falar. Mas ela é uma máquina forte, ela trabalha com uma voltagem um pouco mais alta, mas dá para fazer uns traços grossos com ela sem nenhum problema. Tiago, sou fã, tamo junto. Ô Pedro, tamo junto, meu brother. E depois da quarentena, vamos fazer um curso presencial para nós? Ô Pedrão, sinceramente eu tava pensando nisso, cara. Eu até pensei em fazer isso, tava até trocando ideia com a minha mina. Eu tinha esquecido da quarentena, que era a respeito de fazer para fazer a gravação pro próximo work do pessoal da Skin Art School. E eu tava pensando em fazer essa gravação com algumas pessoas aqui, fazendo um work presencial. Mas aí por conta da quarentena, tipo, a ideia ficou engavetada. Mas isso daí tá nos planos sim, mano, de criar uma turma aí legal e fazer esse esquema de fazer um work presencial, que vai ser bem interessante, mano. A tinta da Electric é boa? Eu gosto, brother. Eu gosto de bastante, eu gosto de algumas cores, algumas nem tanto. E aí eu meio que troco de marca, que nem os verdes eu prefiro da Starbright do que da Electric. O azul eu acho que é bom, tem umas cores que são boas, o amarelo ele é bem legal, o preto é muito bom, eu uso da Everlast, que é da Electric. Eu comprei o Extreme Black da Easy Glow também para testar, que o pessoal falou, ele acabou de chegar aqui. E vamos ver qual que é o pega, mas são tintas boas, brother. A única questão aí que tá falando do lance do curso presencial é pelo lance da onde tá e, tipo, como o Insta que ele abrange aí, tem pessoas de, tipo, toda parte aqui do Brasil. E, inclusive, tem quem acompanha que tá no Japão, tem um cara que entrou para Skin Art School que tá na Itália, e aí o lance da distância acaba complicando um pouco. Mas é legal. Massa, isso vai ajudar muito, como já tá ajudando. Tô me organizando para essa hora. Demorou, Pedro. Tamo junto, meu brother. E outra, mano, já tem o esquema do curso presencial para quem começar a fazer parte da Skin Art School, que eu vou
que eu abri vagas há um mês e pouco atrás. E quem faz parte tem direito de ir lá no work que eu vou fazer na Tattoo Week no final do ano, brother. Isso aí é bem legal. E aí tipo, não tem custo nada. Tiago, mostra a quantidade de agulha que tem que ter para fora, para sombra e pintura. O Marcelino Souza, eu mostrei, se eu não me engano, tá salvo. Tá aqui no feed até, que é quando eu tava fazendo uns testes na pele artificial. Eu mostrei exatamente a regulagem que eu gosto para fazer um sombreado mais fino. Eu tô sem a máquina e sem agulha para te mostrar aqui agora. Não deixei nada separado. Mas mais ou menos para você entender, para fazer um sombreado, eu sempre gosto de usar a agulha Round Magnum, que ela é arredondada. Imagina que minha mão aqui é a ponteira. O que eu gosto de fazer é que quando esse cantinho aqui da agulha ele sai mais ou menos um tanto assim para fora, tipo, comparando com a máquina, isso, tipo, quando ele sai um pouquinho para fora, tipo 1 milímetro para fora, para mim ali tá de bom tamanho, que aí eu consigo fazer uma sombra mais leve, ela sai menos para fora da biqueira. Agora, para fazer uma pintura mais sólida, essa agulha ela tem que sair um pouquinho mais para fora. E aí tem alguns outros ajustes que você faz na ponteira também. Na ponteira não, na agulha. No caso, para fazer uma sombra mais lisa, se você deixar a Magnum ela toda abertona do jeito que ela vem, você não consegue fazer ali uma sombra tão legal, dependendo da técnica que você usa. Eu gosto de amassar as pontas e elas ficam todas alinhadas, e aí você consegue fazer esse trabalho aí com a sombra mais lisa. Para pintura mais sólida, eu não gosto de deixar a agulha tão fechadinha assim. Dá para fazer? Dá, mas é muito mais difícil. Se ela ficar um pouco mais aberta, é muito mais fácil aí da gente conseguir fazer um sombreado mais sólido. Então, e também você deixa a ponteira um pouco mais para fora. Se a área que você vai tatuar, dependendo do esquema, se é uma Maori, se tem muitos vincos e bicos assim, é legal, em vez de você usar a Magnum Round, você usar uma M1, que ela é retinha, e aí você consegue chegar e preencher ali os cantos com mais facilidade, fazendo um movimento mais circular em vez do movimento de pêndulo. E aí tudo isso interfere aí no que você quer fazer e qual é o esquema que você quer, entendeu? Isso é bem legal. Esses pretos turbinados, tem alguma diferença na aplicação? Ô brother, na aplicação em si não. O que acontece é o seguinte, eu não aconselho de verdade a você usar esse tipo de preto, ou turbinado, ou tribal, ou triple black, double black, o preto puta que pariu muito foda, para fazer traço. Porque a concentração de pigmento preto é muito grande ali no tubo. Muito maior do que um preto linha. E quando você vai fazer o traço com esse tipo de preto, o risco de você jogar muito pigmento ali para dentro e o seu traço estourar é muito grande. E o traço estoura, mano. Então você só usa ele para fazer um preenchimento sólido. Ele vai preencher um pouco mais rápido do que um preenchimento normal que você ia fazer aí com um preto não tão concentrado. Então você consegue ser mais rápido aí na aplicação e sem tantas falhas, entendeu? Até porque você consegue colocar e saturar muito mais de pigmento dentro da pele, e quando cicatriza, a tinta ela se ajeita um pouco ali embaixo da pele. Então se ficou um pedacinho que não pegou tanto, essa tinta ela se ajeita e acaba cobrindo essas pequenas falhinhas, e isso daí é bem tranquilo. Mas é isso, brother, a diferença, mas na aplicação em si não tem não. Boa tarde, irmão, como é para fazer parte do grupo? Ô Guto, eu abro as inscrições da Skin Art School mais ou menos a cada 2 meses, 3 meses, às vezes demora um pouco mais, cheguei a ficar 6 meses sem abrir, depende um pouco de como vai o andamento das coisas, tá? Mas já tô com o esquema pra gente conseguir abrir a nova turma agora. E quando abre, tipo, ela fica só uma semana aberta, ou então enquanto esgotarem aí as inscrições. E aí, tipo, eu fico esse tempo sem abrir novas vagas exatamente para dar apoio e suporte aí pra galera que entra, porque aí tem acesso direto aí no meu WhatsApp,
Tipo, tem um grupo fechado só pra galera, então tem umas lives exclusivas com eles que eu faço no próprio YouTube e, tipo, só que aí são lives privadas para tirar dúvidas específicas realmente, tanto dos works e, tipo, um trabalho mais de mentoria mesmo, entendeu? E as inscrições eu vou abrir agora, se eu não me engano, depois da segunda quinzena agora do mês que vem, no máximo no comecinho do próximo mês, brother. Exatamente, Luiz. Quanto mais conhecimento, melhor. Bora evoluir, brother. Ô Valmir, a agulha de traço, a RL, sim. Ó, até peguei essa RL aqui e vai dar pra ver de novo. Para você conseguir abrir a agulha de traço, você só tem que queimar essa parte aqui, aonde fica a solda, e aí automaticamente ela vai abrir. Essa é muito pequenininha, acho que não vai dar nem pra ver direito, mas eu vou tentar aqui. Eu misturei a tinta com essa ponta da agulha. Ó. Dá pra ver que abriu? É que ela é muito pequena e a câmera da frente não fica tão legal. Parece que não foca tão bem. Mas é só isso. Agora da Magnum não, ela já vem bem aberta. E o que você consegue é fechar. Se você tentar abrir de novo, vai dar ruim, você vai foder tudo ali o negócio. Aí não tem como. E aí, Abílio, obrigado, meu brother. Tamo junto. Vamos lá. Quem tiver mais questões, mandem pra gente trocar ideia. Quem quiser chamar aí nas solicitações, essas duas carinhas que fica aí embaixo, só clicar nela pra gente poder trocando uma ideia que é mais de boa. Cids Mariana, tem uma galera chegando aí também. E sobre a colorimetria, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém, tipo, deu pra pegar legal? O que que acha da ideia aí da gente fazer esse lance da colorimetria aí, de mostrar exatamente os tons de pele para fazer aí amanhã? Aprendi essa no curso de Old. O Daniel chamou aí nas solicitações, vamos trocar uma ideia com ela. Com ele, no caso. Eu vou aceitar aqui, meu brother. Vamos lá, aí a gente troca uma ideia. Então, sobre essa daí que você falou que aprendeu no curso de Old, a ideia é essa, mano. Quanto mais conhecimento, melhor. E aí, meu brother, beleza? Beleza, cara, satisfação. Satisfação é nossa, irmão. Falando aonde, meu brother? Sou do Ceará, cara. Ah, é um rolezinho, hein? Que beleza. Tava aqui, ó. Já tava dando uma treinada aqui, ó. Pô, sensacional, mano. A ideia é essa, pra cima. Mas e aí, meu brother? Me conta aí qual que é a sua dúvida. Cara, a dúvida é o seguinte. Eu fiz um trabalho recentemente e o preto que eu usei, assim, saindo um pouco da aula, é uma dúvida assim que eu queria tirar de boas. Vamos lá. O preto que eu usei, o preto traço, ele ficou legal, perfeito na hora que eu apliquei. Só que aí depois na cicatrização, aí ele ficou meio opaco. O que poderia ser? Será que eu usei muita água Tá. na hora Você que eu usou limpei? isso na linha ou no preenchimento? Você tá No falando preenchimento. no preenchimento. Você usou qual preto? Isso. Preto linha ou preto tribal? O linha. Tá. O preto linha, você tem que saturar um pouco mais a pele para fazer esse preenchimento mais sólido, porque ele tem menos pigmento, que é porque na hora que você está traçando, a agulha de traço ela já empurra mais pigmento para a pele. Então, esse pode ser um dos motivos. Dá para fazer um preenchimento sólido com preto linha sem nenhum problema. Outra coisa do lance dele ficar opaco é o seguinte: assim que cicatriza a tatu, se você olha e se a pele está ressecada, ele vai ficar opaco porque tem uma camada de pele nova por cima e essa pele ela está embaçada. Para você saber realmente se essa tinta está mais opaca, se ela não está tão forte, a pele tem que estar muito bem hidratada. A melhor hora para ver se essa cor aí tá legal é pedir para o seu cliente falar assim, ó, mano, assim que você sai do banho, que você, tipo, a pele ficou muito tempo ali úmida mesmo,
Como que tá a cor da tatu? Tá da hora? Se o cara falar, não, assim que sai o negócio fica pretão, fica legal. O problema não foi na aplicação e nem na tinta. Quer dizer que a pele dele só tá ressecada e por isso que fica opaco. Entendeu? Agora, se com a pele bem hidratada tiver opaco, é porque faltou saturar mesmo ali de pigmento. Ou durante a cicatrização, se ele não cuidou muito bem, tipo, se tomou sol, aí tem outras implicações. Entendeu? Mas Beleza. você chegou a ver esse esquema com ele ou não? Cheguei, ficou opaco, ficou algumas falhinhas que depois eu vou dar um retoque, mas era só isso mesmo. Eu também estava achando que eu estava colocando muita água, limpando. Aí eu achei que por isso ele. Esse lance de você jogar água para limpar, isso não interfere na cor da tatu, tá? Porque uma vez que a tinta ela entrou dentro ali da pele, o que você tira é só aquele excesso de tinta que está por fora. Isso daí não vai interferir na qualidade do seu trabalho, não. Pode ficar tranquilo. Beleza. Beleza? Só isso, irmão. Obrigado Tranquilo. aí pelo espaço. Imagina, tamo junto, meu brother. Qualquer coisa depois dá um toque aí. Tamo junto. Na hora. Valeu, até mais, meu brother. Até mais. Top, vamos lá. Bom, é isso aí. Se mais alguém quiser, tiver mais alguma dúvida, manda aí para a gente poder trocar uma ideia. Se não, vou deixar tudo separado para a nossa live de amanhã, às 17 horas. E aí eu vou deixar o esquema para fazer o esquema das tintas aí para a gente chegar num tom de pele para conseguir fazer um trabalho mais aí de um realismo colorido, que acho que seria mais essa a dúvida aí que o rapaz mandou. Que eu esqueci o nome dele, devia ter anotado, mas tudo bem. E é isso aí. Bom, galera, então é isso. A nossa live de hoje foi aí a partir da colorimetria. Eu vou abrir agora a caixinha lá para vocês me mandarem mais sugestões ou dúvidas ou dicas para a gente poder trocar uma ideia aí nas próximas lives. E a partir da semana que vem, se eu não me engano, a partir do dia 1º, eu vou ver se eu consigo fazer uma dinâmica um pouco melhor aí das lives, deixando já agendado certinho os temas, um para cada dia, para eu conseguir me organizar melhor e trazer mais conteúdo aí cada vez com mais qualidade. Beleza? Tamo junto, galera. A gente se vê então amanhã às 17 horas. Até lá.